Olá, esse é o Catedrático Podcast, o podcast do saber, do conhecimento. Eu estou aqui hoje com um amigo especial que eu conheci nesse percurso do mestrado, desse percurso acadêmico, que é o meu amigo Rogério Boccuzzi. Cara, que prazer estar aqui com você, Rogério. Prazer é tudo meu, Rafa. Muito legal, muito bom mesmo estar aqui com você hoje. Cara, a gente se conheceu na sala de aula, né? E passei a admirar você já no primeiro dia de aula, pela sua trajetória, pela sua conduta na sala. Um cara que sempre ajudou a gente com palavras... naquele primeiro dia de aula super tenso de metas, de entregas, de uma série de coisas. E aí, você vindo aqui, né, estudei o seu Lattes e vi que você tem uma trajetória, cara, incrível. Eu queria que você começasse a contar primeiro, você pequenininho ali, né? Que você gostava de fazer quando criança? Você gostava de estudar? Você tem uma ligação muito forte com surf? Conta um pouco do Rogério pequenininho antes de chegar nesse Rogério catedrático. Nem tão grandão assim, né? Nem sou tão grande assim, mas assim, você comentou, né, sobre a nossa sala, assim, e antes de eu voltar um pouco no tempo, eu dizer que me preparei muito para aquele momento, né? Então, quando eu entrei no mestrado, eu já estava bem preparado, então acho que é por isso até que eu consegui dar uma força, né, para todo mundo na sala, e foi uma experiência muito boa. Mas assim, eu desde pequeno, Rafa, eu estudei muito, né? Desde moleque eu estudo muito. Graças a Deus eu venho de uma família, que é uma família de classe média, né? Mas sempre priorizou muito o estudo. Eu sou filho de professora, né? Minha mãe é professora aposentada, professora do estado, então eu sempre tive presente na sala de aula desde pequeno. A minha mãe dava aula num colégio estadual ali onde é a Avenida Juscelino Kubitschek hoje, que era uma rua de terra ali, né? E tinha uma escola ali, uma escola pública. Minha mãe dava aula nessa escola e por eu não ter ninguém para ficar comigo, né, nas tardes, eu ia com ela para a escola. E eu ficava lá brincando com as crianças, eu entrava na sala de aula com ela. Então eu sempre tive nesse ambiente de sala de aula, né, como aluno ou como acompanhante já desde cedo. Estudei em bons colégios, estudei em colégios de Freira, Nossa Senhora do Carmo, depois na Companhia de Maria. Tive uma passagem no Colégio Objetivo antes de entrar na faculdade. Sempre fui um ótimo aluno. Eu tenho um caso especial, assim, que quando eu estava na 8ª série, eu era muito bom em matemática. No Humanas não era minha área era exatas, né? E eu sempre tive muita facilidade com números, assim. E na época, se não me engano, foi a primeira escola de computação de São Paulo, que ficava aqui na Rua Domingos de Moraes, né? E eles foram em algumas escolas selecionar alguns alunos que eram bons em matemática, porque, né, assim, a computação exige um pouco de matemática. E eu fui o aluno escolhido da escola para participar dessa primeira turma desse curso, né, do primeiro curso de computação, aqui nessa escola. Não vou lembrar o nome, faz muito tempo e tal. E eu lembro na época, eu era muito novo, eu tinha 14 anos, e aí eu vim para essa escola fazer esse curso, não tinha nada a ver comigo. Eu falei, não, isso aí não é para mim e tal. E aí depois eu fui me descobrir na publicidade, né? Já entrando na faculdade. Fiz, então, a faculdade de Publicidade e Propaganda na Unip, ali da Rua Luiz Góes, isso ainda nos anos 80, né? Cara, mas só uma curiosidade, assim, como um cara de exatas vai para publicidade, assim, porque não é muito lógico isso, Então, né? sabe o que é curioso? Porque quando eu estava na escola, a gente tinha ali o centro cívico, né? Então tinham ali as eleições, né, das chapas, toda aquela história, né, ali que envolvia o colégio. E eu sempre tive muita facilidade na comunicação, desde aquela época. Apesar de ser muito bom em matemática, então o nosso recurso na época era papel e caneta, né? Não tinha nada de computador. A gente está falando de uma época sem celular, sem totalmente smartphone. Analógico, né? Era lápis de cor, canetinha e papel. E eu desenvolvi alguns cartazes, assim, sempre fui muito bom nessa parte de comunicação. E tanto que a minha chapa sempre ganhava. A gente sempre fazia uma campanha legal dentro do colégio, então a gente colocava ali alguns cartazes em pontos estratégicos. Então eu sempre tive essa visão meio de comunicação, assim. E isso eu fui
perceber depois de um tempo, né? Depois que eu fiz esse retrospecto e eu vi, nossa, realmente, lá na escola eu já, né, me movimentava dessa forma. E eu acho que já tinha ali um pouco dessa parte de comunicação, assim, sabe? Você nunca ficou em dúvida, assim, entre, sei lá, publicidade e administração? Foi meio que certeza? Porque é um desafio, né? A gente fala de um período da vida que é uma das decisões mais difíceis que a gente tem que tomar, que é o que caminho seguir para a profissão que, às vezes, lógico, muita gente não segue o que se formou. Mas é meio que você já traçar o seu destino para o futuro. Você nunca ficou em dúvida entre publicidade e outra matéria? É verdade, você tem razão. É uma época nossa da vida, assim, que a gente ainda é muito novo e a gente tem que fazer essa escolha, né? Nem sempre é a escolha que você vai seguir pro resto da vida, mas naquela época eu lembro, e fiz cursinho também para entrar na faculdade, né? Na época eu entrei em 3 faculdades, eu entrei na Unip, entrei na FAP, entrei na FIAN na época, que tinha um curso de publicidade lá. E quando eu estava assim, me preparando para prestar o vestibular, eu tinha ali, né, o cardápio ali né, aquele guia de estudante, talvez? Tipo, tinha ali, né, o que você quer ser na vida, né? Médico? Não vou ser médico, né? Veterinário também não, apesar que eu amo animais, talvez eu faria veterinária hoje. Mas eu fiquei assim, olhando e falando assim, cara, eu acho que publicidade tem a ver comigo, sabe? Eu não sei, eu não... Sempre achei que eu tinha uma boa comunicação, eu tinha uma escrita boa, né? Apesar de minha letra ser horrível, mas assim, eu sempre tive facilidade para escrever, para ler, né? Para estudar, sempre fui bom aluno. Então, eu olhei assim no cardápio que eu tinha ali de escolhas e falei, não, eu acho que publicidade pode ser legal. E aquela época também era uma época muito... era a época áurea assim, das agências de publicidade, né? A gente falava aí dos anos 80, a publicidade ela se movimentava em torno das grandes agências, então grandes campanhas de televisão. Eu gostava muito de assistir comerciais de televisão, gostava muito de também ver revistas, sempre ficava interessado nas partes da comunicação. Então, acho que não foi uma dúvida tão grande assim para mim. Eu sempre tive um pezinho ali, sempre voltado para a comunicação. E aí você falou que passou em 3 faculdades, né? E escolheu a Unip. Por que você escolheu a Unip? E como que foi já nos primeiros dias de aula, se você já sentiu que foi a escolha certa para a sua vida? É interessante, né? Porque eu lembro que eu entrei na Embi Morumbi também. Se não me engano, era a primeira ou segunda turma de publicidade da Embi Morumbi, que fica ali na Vila Olímpia, era super perto da minha casa, e eu não sei porquê, a Unip tinha uma fama muito boa de publicidade naquela época também, é uma faculdade boa, né? E eu falei assim, eu vou fazer Unip, que era na Luiz Góes, e tinha os bares em volta da faculdade, eu falei, essa faculdade deve ser legal, vou fazer ali, garotão, né? E é o que você quer nessa época também. E aí, logo nos primeiros dias de aula, assim, nas primeiras aulas que eu tive do curso, eu falei assim, putz, é isso mesmo que eu quero, sabe? Eu tinha certeza que era aquilo. Às vezes você entra em um curso e você acaba, né, falando assim, putz, não é muito bem isso. Mas eu, desde o início, eu falei assim, não, putz, é isso mesmo que eu quero. Mas o curioso é que, assim, eu tinha muitos colegas de turma que entraram comigo na faculdade também, e o sonho deles era trabalhar numa agência de publicidade, naquela época, que era o que, né, todo mundo queria. E eu nunca tive esse sonho, eu nunca quis trabalhar em agência de publicidade, eu sempre quis trabalhar com outro tipo de comunicação, sabe? Tanto que na minha trajetória eu trabalhei durante muitos anos com mídia, né? Mídia impressa também, depois fui trabalhar em empresas, mas eu nunca trabalhei em agência, nenhuma agência. E eu nunca, desde o início, nunca tive esse propósito assim, sabe? Tipo, não, eu vou estudar e vou entrar numa agência. Quero trabalhar com Washington Oliveira. Eu nunca quis isso, assim. Eu admirava muito o trabalho, sabia que era um trabalho muito louco, né? Dentro das agências,
Mas eu não fiz publicidade com esse intuito, assim, com esse objetivo. Você já quis traçar um caminho diferente. E você acabou conseguindo já na faculdade? Você mandava currículo? Tinha, eu não sei, alguns cursos já pedem um estágio, né? Você como que conseguia ou tentou conciliar estudo com trabalho, com estágio? Você já buscava isso? Então, era uma época analógica, né? Como a gente falou, era muito difícil, né? Você tinha que, basicamente, como que você poderia, né, entrar numa empresa, numa agência, né? Através de indicação, ou você ir lá, deixar o seu currículo impresso lá, né? E eu era representante comercial na época, né? Não tinha nada a ver com publicidade, apesar de, né, trabalhar, né, publicidade e vendas ali, eu trabalhava com vendas. E depois né, na verdade, no meio da faculdade, eu tive uma proposta para ir morar no exterior. Então, na verdade, eu tranquei a minha faculdade aqui de publicidade no segundo ano. Eu fui morar na Califórnia, né, viver a vida sobre as ondas. Fiquei lá 1 ano e meio na Califórnia, assim, trabalhando, entregando pizza e fazendo outras coisas lá, aprendendo inglês. Que não tinha nada a ver com publicidade, apesar de você estar na América, né, e no mundo do consumo ali, então via muita coisa interessante ali. E aí depois eu voltei, concluí o meu curso e eu tive um período um pouco sabático. Eu tinha recém perdido meu pai nessa época e eu resolvi morar na praia. E eu fiquei 4 anos morando na praia. Trabalhava num bar lá. E é interessante porque mesmo você fala assim, pô, mas o cara foi morar na praia, né? Tá vagabundo. Tá... Cara, eu trabalhava num bar, a gente fazia muito evento no bar. Então eu sempre trabalhei com organização de evento, na comunicação do evento, que a gente fazia também de forma analógica ainda, através de cartazes, né? E do próprio boca a boca. Então ali eu já comecei a meio que articular essa história de comunicação, né, em geral. Depois isso foi evoluindo, eu voltei para São Paulo em 97, vim trabalhar numa empresa aqui, já trabalhando com marketing mesmo, numa confecção. E aí desde então, aí eu comecei a minha trajetória profissional, né, vamos dizer assim. E esse período sabático que você fala na praia, tudo, também concordo com isso, assim, né? Tem... O Domênico De Masi fala disso, né? De certa forma, do ócio criativo, que a gente nunca está parado, né? Por mais que você não veja um ponto de conexão com aquilo que você está fazendo, é o que você falou, realmente tem. Né, porque você fez os eventos todos lá no bar, de comunicação e tudo na vida é um aprendizado que a gente leva para o resto das nossas vidas. Você tem um prêmio, inclusive, de surf, né, do evento. Fala disso, foi nesse período sabático e vi também que no seu lado você participou de vários eventos e congressos também relacionados ao surf. Isso é uma paixão, é um hobby? O que é? Sim, eu sou surfista, né? Eu aprendi a pegar onda muito cedo, assim. Meus avós moravam na praia, eu ia muito para a praia, desde pequenininho, né? Meus avós moravam em Santos, frequentei durante muito tempo ali Santos, São Vicente, né? Meus pais compraram um apartamento em São Vicente, então... e aí vivi sempre muito próximo da praia, né? E aprendi a surfar. Praia, qual praia? Em Santos. Em Santos e São Vicente. Legal. Ali, Praia de Tararé. Né? E aí depois, já a partir de 87, eu comecei a frequentar o litoral norte de São Paulo. Né? Praia de Maresias, principalmente. Que era a praia que a gente gostava de ir. Né? E que é a praia que eu frequento até hoje. Que é a praia dos surfistas. Né? Né? Falam que é a praia de surfista. Né? Praia do Gabriel Medina e tal. E tenho bons amigos lá também. E aí eu sempre tive essa ligação com o surf, né? E nessa época que eu morei na praia, ali a região de Maresias recebe muitos surfistas e empresários do surf também. Muitos empresários têm casa lá, né? E assim, eu conhecia todo mundo também me conhecia. Comecei a me envolver com todo mundo, com as pessoas, né? Aí entra a parte também de comunicação, eu sempre gostei de me comunicava muito bem com todo mundo.
E aí, então, eu vim trabalhar numa empresa de surf. Né? Em 97, comecei. Na época também tinha um bar em São Paulo que chamava Venice. Era um bar que, né, era uma balada assim, frequentada por muitos surfistas. O pessoal gostava de praia. Aí veio a revista Venice, né, que foi a minha primeira experiência trabalhando com mídia. Né? Foi a primeira pocket magazine do Brasil, que foi fundada em 96, se não me engano. E aí eu fui trabalhar nessa revista, fiquei lá muitos anos, né, trabalhando com mídia, sempre ligado ao surf, né? Porque os anunciantes eram marcas de surf masculinas, marcas de surf femininas, varejo do surf, nas lojas também anunciavam. Então eu sempre vivi nesse universo. E depois de um tempo, eu fui trabalhar numa multinacional do surfwear, que chama Quicksilver. Fiquei lá durante 12 anos, quase 12 anos e meio. E nesse período foi quando, na verdade, eu comecei a desenvolver a minha trajetória acadêmica também. Por quê? Eu comecei a realizar alguns eventos, e comecei a dar algumas palestras também, workshops, onde você tem que falar em público e você tem que falar diretamente com o público. Ou seja, você tem que pegar o microfone na mão e falar para, sei lá, 10, 20, 30, 50, às vezes 200 pessoas num workshop que eu já participei. E isso também acabou me ajudando a amadurecer a postura que você tem que ter também como um professor. Né? Você está ali na frente de uma sala de aula falando para algumas pessoas, né? Alguns jovens ali. Você precisa saber falar também, né? Então, essa foi uma fase interessante também, porque isso também me ajudou, né, nesse desenvolvimento. E aí eu fui trabalhar nessa empresa, e essa empresa, líder de mercado, a gente realizou vários eventos, mas muitos mesmo. Assim, eu trabalhava bastante, realizamos campeonato mundial de surf aqui no Brasil, era uma empresa que também patrocinava campeonatos lá fora. Foi patrocinadora do Kelly Slater, que é, né, considerado o maior surfista de todos os tempos. Então, assim, era um trabalho muito prazeroso, porque eu trabalhava com o que eu gostava, né? Trabalhava com surf, mas era um trabalho muito profissional também, porque... E é uma coisa que você está falando, cara, que tá batendo aqui, assim, que você vê que tudo pavimentou o seu caminho até chegar onde você chegou, né? Porque isso é legal que você está falando, porque tem muita gente que está assistindo a gente e às vezes tem esse sonho de ser professor, mas está, sei lá, trabalhando numa lanchonete e tal, até por circunstâncias mesmo da vida, algumas urgências, né? E fala, pô, mas eu estou num caminho totalmente diferente. Mas assim, tudo que se faz é importante porque te cria uma casca para a vida. Não desistir nunca do sonho, né? Mas é o que você falou, você estava dando palestra para um evento de surf, mas já estava te preparando, ou aquilo já estava te experimentando como um professor para lidar com numa sala de aula, né? Isso é muito legal que você está falando, cara. Muito legal mesmo. E assim, nesse mesmo tempo, eu fui convidado para participar do Congresso Brasileiro de Surf, que era realizado pelo IbraSurf aqui na USP. Então, fiz algumas palestras lá. Nos próprios eventos, né, que você tinha que subir num palco, de repente, para uma premiação, e tinham, às vezes, milhares de pessoas ali assistindo, e você, né, tem que... Mas você era tímido ou sempre foi desinibido? Não, eu não era ou foi tão... perdendo eu isso? não era tão desinibido, não. Eu era um cara um pouco mais tímido, assim. E aí, isso você vai ganhando com a experiência mesmo, eu diria, assim. No começo, eu ficava muito nervoso, assim. Eu tremia, chegava a tremer. E aí, com o tempo, você vai desenvolvendo isso também, né? Você vai amadurecendo, vai tendo um pouco mais de facilidade de falar em público. Então, isso me ajudou bastante nessa época também, né? Então, nos próprios congressos que eu participei, antes de serem congressos acadêmicos, né? Nos congressos que eu fui dar palestra. E também, isso também entra um pouco assim na parte
do início da minha carreira acadêmica. Em 2019, eu fui convidado para participar da Semana de Comunicação da Unip. Eu tinha conhecido uma pessoa lá, que era uma coordenadora lá de um curso. Não sei por que cargas d'água, assim, ela me convidou para dar uma palestra nessa Semana de Comunicação falando exatamente sobre surf e comunicação, né? Porque eu sempre estudei, né? Apesar de a gente trabalhar com surf, o surf tem algumas características, assim. Eu sempre tentava me atualizar sobre as tecnologias, sobre tudo que vinha acontecendo. A gente vê hoje as transmissões dos eventos ao vivo, a transmissão de um campeonato de surf hoje, no Havaí, por exemplo, na Baía de Waimea, captado por um drone, e você está aqui na sua casa assistindo ao vivo, né? Tecnologia pura, sim, mas isso a gente já vislumbrava assim há uns anos atrás, e a gente já via que isso era o futuro, né? Porque se a gente vem da época analógica, você vê as próprias revistas de surf, né? Que eram muitas na época, e todo mundo corria nas bancas para comprar, para ver as fotos do campeonato. Revista Fluir. Revista Fluir, revista Hardcore, revista Alma Surf, Brasil Surf. Foram muitas revistas que o Brasil teve já. E hoje, infelizmente, a gente não tem mais nenhuma. Porque isso tudo se digitalizou, né? E eu venho estudando isso já faz alguns anos. Quando eu comecei a trabalhar com surf, né? Sei lá, no início dos anos 2000, a gente já via essas questões de transmissões ao vivo, já tinha um Big Brother, assim, vamos dizer, digital, que era a Dream Cam, que era, acho que existe até hoje no site Wall. Participei desse projeto também. Então, eu sempre fiquei com um olho sempre voltado para a tecnologia e sempre vendo como que isso ia se adequar ao nosso esporte, né? E também não só a parte performática, né, de atleta e tal, mas na parte de comunicação em geral, né? Porque a gente fala de uma empresa de surf, mas tem muita comunicação envolvida, né? A gente não tinha rede social ainda na época. Então, eu tinha que comunicar através das próprias revistas, eu tinha que fazer comunicações internas, eu tinha que comunicar nos pontos de venda, a gente tem que comunicar através de vitrine, né, visual merchandising, a gente tem que comunicar... Roupa, né, cara? Roupa, eu lembro que na escola, gente que, sei lá, nem frequentava a praia, mas gostava do estilo de vestimenta do surfista, o tênis, a camiseta, enfim, também é uma forma de comunicação. Sim, né? é um estilo de vida, né? Então, você tinha que comunicar aquele estilo, então... isso tudo acabou contribuindo, né? E aí, depois que eu fiz essa palestra nessa semana de comunicação, na Unip eu comecei a ministrar aulas na Unip em 2020, né? Que foi quando começou a minha carreira acadêmica, na verdade. Eu tinha já ministrado uma aula na ESPM, uma coordenadora, né, minha, né? Que é a Caterine, que é assim, a minha mentora, assim, que sempre me incentivou desde o início a seguir essa carreira. Teve um professor que teve que faltar em uma aula por motivos, né, não lembro quais, e tinha que ter mais uma aula, que é a 7ª aula do curso, e não tinha ninguém para dar aula. Ela falou: Roger, pô, você não quer dar essa aula? Porque eu acho que tem a ver, porque né, eu sempre trabalhei no mercado esportivo e tal. Eu falei: não, vamos aí e tal. Preparei a aula, foi uma aula muito legal, uma aula online. E aí, depois, eu passei, então, né, num curso de pós-graduação de moda na SPM em 2020, eu comecei a dar aula sobre redes sociais, que é uma coisa também que eu estudo desde sempre, né? Mas voltando só para a Unip, que eu achei uma coisa muito interessante no seu trabalho de conclusão de curso, cara. Da Rayovac. Que é isso, cara? As lanternas Rayovac, né? A gente tem que fazer, né, como todo curso, né, uma monografia. Para né? fechar o ano. Na graduação você faz a sua monografia, né? Que é a nossa dissertação hoje. Que nós já era um ensaio ali, né? Entregamos. E eu tinha um grupo, como eu falei, né? Eu tranquei a minha faculdade, fui morar fora. Então, a turma que eu iniciei no primeiro ano acabou avançando e eu voltei 2 casinhas atrás. E aí eu entrei numa turma nova,
e eu tinha um grupo lá de meninas, eu era o único homem da turma, e a gente tinha que ter um tema, né? Tinha que montar uma campanha para um produto, né? Esse era o objetivo, né, da monografia final. E a Rayovac, na época, as pilhas Rayovac, tinham recém-lançados as lanternas Rayovac. Imagina, hoje a gente não fala mais Isso de é que lanterna, ano? né? Isso é em 93. 93. É. A gente não fala mais de lanternas hoje, né? A gente tem a que nossa doideira. lanterninha no próprio celular. celular. E nós fizemos uma campanha, então, para as lanternas Rayovac, né? Passamos ali e tal, apresentamos todo o plano de comunicação, fizemos fotos na época, fizemos uma campanha mesmo. Profissional. Foi bem interessante, com fotógrafo, tudo. Foi bem interessante. E chegou para eles isso, para o pessoal da Rayovac ou não? Não, eu acho que não. Eu acho que não chegou, na verdade, né? Os contatos eram difíceis naquela época, né? Era difícil. Tinha, acho que uma pessoa do meu grupo que tinha um contato ali com alguém da empresa, que a gente conseguiu extrair algumas informações, né, que a gente precisava, mas eu acho que isso depois acabou não chegando para eles. E aí se forma, né, na Unip, aí vai para a FAAP. Você faz uma especialização, Sim. posso dizer isso, né? Como que foi esse período na FAAP e qual que foi o seu tema para concluir essa especialização? Sim. Lá? Eu terminei o curso de graduação, né, e tive essa experiência de morar na praia e tal. Depois eu voltei para São Paulo, falei, não, preciso realmente trabalhar, estudar e tal. Seguir uma carreira, né, profissional. Então eu comecei a trabalhar e no início dos anos 2000 eu estava sentindo uma necessidade de estudar. Eu sempre gostei de estudar, né? Eu já falei aqui desde moleque. Falei, putz, eu preciso estudar, preciso fazer alguma coisa, né? Vou fazer uma pós-graduação. Então eu fiquei ali 2003, 2004, pesquisando que pós-graduação eu poderia fazer na época. Inclusive, vi uma pós-graduação na ESPM também. E tinha um curso, não sei se ainda tem, né? Um curso na FAAP, uma pós-graduação em marketing de serviços, que é uma coisa que me interessava também, né? Porque serviço hoje é tudo, né? Você pode ter um bom produto, mas você também precisa ter um bom serviço. E era era um curso bom, num horário bom, era, se não me engano, 2 vezes por semana, segunda e quarta à noite, acho que 7h30 da noite começava a aula. Então eu conseguia trabalhar e estudar, né? Conseguia sair do trabalho e ir para a faculdade. Era um curso que era ali não era no prédio maior da FAP, né? Era no prédio menor ali na São Vicente de Paulo, se não me engano, que era um prédio só para pós-graduação. E eu achei super interessante, falei, olha, putz, vou fazer essa pós aqui, né? E aí eu comecei a fazer essa pós em 2004. E terminei em 2005, né? E também na época nós fizemos um trabalho sobre o programa de fidelidade do Hilton Hotel. Então tinha uma menina do meu grupo que trabalhava no Hilton, e o Hilton tinha lançado também esse programa de fidelidade, né? Que é aqueles rewards lá que você, né, faz, né? Se você consome bastante, você ganha, né, benefícios e tal. Montamos, então, um projeto desse programa de benefício e apresentamos isso no final do curso, né? Não tem muito a ver com surf, não tem muito a ver ainda com... Mas tem a ver com comunicação, claro. E aí eu terminei, então, minha primeira pós-graduação, né, em 2005. E aí, após, é legal também as pessoas saberem, mas é um tiro curto, né? São 2 anos e dá para conciliar, né? Normalmente, dá para conciliar com o seu trabalho, né? Então, você trabalha de manhã e tarde e você fazia à noite após. Sim, e sim. como que era isso na sua vida, essa rotina, esses 2 anos? Eu imagino que não seja fácil, né? Porque sei lá, você teria uma dupla ou tripla jornada diária. Eu trabalhava na época, né? Trabalhava numa empresa, então eu trabalhava CLT normal, das 8 às 6. E o curso eram 2 aulas por semana. Começava, se não me engano, 7h30 às 10h30 da noite. Então eu tinha essa jornada, né? E não tinha, era a minha escolha minha, né? Falei, pô, se eu vou fazer, preciso cumprir, né?
Então eu consegui cumprir, esse curso é de 1 ano e meio, se não me engano, acho que são 18 meses. Então, mais o período ali de entrega, né, do trabalho final. É uma jornada, assim, é difícil, né? Porque é pesado. Às vezes você acorda às 7 da manhã, tá trabalhando às 8, sai às 6, vai direto para a faculdade, sai de lá às 10h30, chega na sua casa às 11 horas, acabado, né? 11h30, cansado. E, ao mesmo tempo, também tinha um pouco de estudo ali, né? Você também tem que estudar, apesar de ser uma pós-graduação, uma especialização. Fazer entregas, né? Tem as entregas ali, tem os trabalhos, as disciplinas. Então, alguns finais de semana eu ficava estudando. Mas é aquilo, né, cara? Você, na vida, você precisa se dedicar, né? Então, sempre você vai ter que abrir mão de uma coisa né, em detrimento de um sonho que você quer realizar. Eu queria terminar essa pós-graduação. E aí eu consegui. Já eu não consegui terminar a minha segunda pós-graduação, né? Depois de um tempo, eu entrei numa segunda pós-graduação no Senac sobre mídias digitais, que é uma coisa que eu já vim estudando durante um tempo, e eu queria me especializar nisso, né? Tanto que é o que né, é uma parte da minha especialização hoje, sobre redes sociais. E eu queria estudar mídias digitais porque eu via que o digital era o futuro. Sim. Na época, já naquela época você já estava... Naquela época eu já via isso, né? Não tinha como escapar disso. E eu via ali as revistas, os jornais, e falava, gente, isso uma hora vai acabar, porque a gente vai se digitalizar, né? Sim. E o Senac tinha esse curso, e eu entrei nessa pós-graduação em 2010. Só que na época eu trabalhava nessa multinacional e realmente eu trabalhava para valer, assim, sabe? Eram 10, 12 horas de trabalho por dia. E eu comecei a fazer essa pós-graduação e eu, infelizmente, não consegui cumprir essa pós. Eu fiquei um pouco frustrado, mas eu tinha um trabalho, né? E era um trabalho pesado ali, eu era gerente de marketing da empresa. Então eu tive que optar. E aí eu não consegui cumprir, infelizmente, minha segunda pós-graduação. Mas assim, o que você estava falando, né? Você conclui a especialização em 2003, 2004, né? Na FAAP. 2005. 2005. E a gente tá... Vamos fazer agora um pulo no tempo. Uhum. Porque em 2023 você entra no mestrado, né? Então são quase 20 anos aí de ato. Lógico, tem essa etapa lá no Senac. Desse ato aí, entre FAAP e SPM, como que foi a sua vida? E se nessas quase 2 décadas, você já estava vislumbrando a ideia de mestrado, de ser professor? Quando que foi essa virada de chave assim na sua vida? Legal essa pergunta, Rafa, porque... eu sempre gostei de estudar e eu sempre pensei em ser professor um dia. Eu tinha meio que... Não era um sonho, mas era uma coisa que eu queria realizar, né? Depois que eu terminei, não consegui cumprir minha segunda pós-graduação, eu fiquei muito frustrado. Eu falei assim, putz, cara, eu preciso estudar. Eu quero estudar mais. Quero fazer outras coisas. Só que um pouquinho antes dessa época, eu comecei a estudar marketing digital. Meados de 2007, 2008, foi quando, né, a gente pega ali a digitalização, né, os primeiros portais ali no início dos anos 2000, que a gente viu, né, se desenvolverem, toda a questão do marketing digital, as empresas montando seus... Banda larga. Né? Montando seus sites, né? Seus sites institucionais. A internet se desenvolvendo no Brasil também, né? A internet era discada. Eu vivi a época da internet tinha discada. Que usar, quem não sabe, muita gente usava de madrugada, né? Por causa do impulso do telefone. Você ou usava o telefone ou você usava a internet, né? É uma coisa muito maluca. Exato, né? Então... E aí, nessa época, em 2000... Cara, tem uma história interessante. Em 2007, a gente já tinha um Orkut, né? Aqui no Brasil. Né? Lembram da rede social Orkut, né? Que era a rede social do Google.
enfim. Saudoso Orkut. Saudoso Orkut, né? Super famoso, todo mundo tinha aquela loucura, nossa, o que é isso, né? Rede social e tal. Na época, nós trabalhamos o Orkut na empresa que eu estava, a gente fez uma página da empresa, a gente começou a trabalhar alguma coisa lá. E em 2007, eu fui passar o Réveillon na Praia da Pipa, no Rio Grande do Norte. Para resumir a história, eu conheci um casal de franceses lá, eles só falavam inglês e eles estavam com dificuldade de se comunicar ali, porque ali pouca gente falava inglês e tal. E eles estavam próximos e eu falei, pô, vocês estão precisando de ajuda tal, e eu passei a ajudá-los durante um período ali da viagem, auxiliá-los ali em algumas coisas ali. Uma espécie de guia turístico. Quase um guia turístico ali, né? Falando em inglês com eles e tal. No final da viagem, me agradeceram super, né, pela ajuda e tal. Aí eles falaram assim, poxa, adiciona a gente no Facebook. Aí eu falei, Facebook? O que é isso, né? 2007. Aí eu falei, não, mas eu não tenho Facebook. Vocês têm Orkut? Eles, não, Orkut não, Facebook. E aí eu fui pesquisar o que era o Facebook. E aí eu falei, caramba, né? E aí o Facebook realmente estava se desenvolvendo, né? No mundo inteiro, estava chegando no Brasil. Fiz a minha página no Facebook e a gente começou a trabalhar a rede social, o Facebook, naquela época. O X, já, né? O antigo Twitter, também recém, né? Havia iniciado os trabalhos. E eu falei, caramba, que legal isso, né, cara? Rede social e tal. E eu comecei a estudar a rede social. Fui, então, entender um pouco melhor sobre rede social. Depois, a rede social se transformou realmente numa ferramenta de comunicação das marcas, mas até então era uma comunicação interpessoal, né? As pessoas se comunicavam ali, né? E aí virou tudo que virou. Aí depois veio o Instagram, etc. Hoje, TikTok e tal, né? Mas, naquela época, isso me chamou um pouco de atenção e eu fui estudar, fui querer entender um pouco melhor sobre isso. Eu comecei a estudar um pouco sobre redes sociais, fiz alguns cursos sobre rede social também. E aí fiquei pensando nisso, falei, pô, marketing digital, rede social, tal, vou tentar estudar um pouco, seguir um pouco essa linha. E sempre com essa visão, né, de, poxa, um dia, quem sabe, eu posso ser professor e tal, né? Eu falei assim, bom, mas para eu ser professor, eu preciso fazer um mestrado, né, também. Preciso, né, ir um pouco mais a fundo na minha carreira acadêmica. Foi quando eu tive a ideia, então, de fazer o mestrado. Mas isso foi um pouco antes, isso foi há 10 anos atrás, foi em 2012. Eu falei assim, poxa, preciso fazer um mestrado. Eu já estava há 10 anos trabalhando, mais de 10 anos trabalhando nessa multinacional. Eu falei, cara, eu preciso voltar a estudar de verdade, né? Tinha feito a pós-graduação, fiquei frustrado de não ter conseguido terminar a segunda pós-graduação. Eu falei, não, vamos para as cabeças, vamos fazer um mestrado. E eu entrei no mestrado na Anhembi Morumbi, no mestrado em comunicação, em 2013. Tentei fazer o mestrado, de novo, trabalhando muito, tinha muitas viagens, tinha assim, uma carga de trabalho muito alta. Não deu para conciliar. Não consegui conciliar. Porque é muito puxado, né, cara? Muito puxado. O que eu vejo, assim, que eu tenho observado, é que ou você faz o mestrado ou você trabalha, porque até os horários de aula são em horários assim, de tarde, de manhã, tem palestra que tem que assistir, enfim. É uma exigência que é difícil conciliar o trabalho com o estudo, né? E aí eu vou te dizer que eu entrei justamente nesse mestrado porque as aulas eram à noite. Então eu falei, não, beleza, eu vou conseguir trabalhar de dia e estudar à noite, mas mesmo assim não deu porque o mestrado te exige muito. É uma demanda muito grande. É uma demanda muito grande. Leitura, entrega, escreve artigo. E eu realmente não consegui. No final do primeiro semestre, eu tive que desistir do curso. Eu fiquei muito frustrado nessa época. Muito chateado comigo mesmo de não ter conseguido. Mas eu estava trabalhando muito. Eu estava numa empresa super boa, com um cargo bom. Eu falei assim, cara, vamos focar então no profissional. Mas sempre fazendo cursos rápidos e paralelos. Cursos de marketing digital, cursos de Instagram, de Facebook, enfim, whatever.
sempre voltados para o digital, né? E depois de um tempo eu saí dessa empresa, fui trabalhar em outras empresas também, sempre estudando, sempre fazendo cursos rápidos, às vezes fazia cursos de uma semana, cursos de um mês, né? Sempre tentando me atualizar, porque, né, o digital, né, foi muito rápido e é difícil acompanhar. Até que eu tive, né, essa história de iniciar a dar aula ainda antes de iniciar o mestrado, né? Comecei a dar aula na Unip, veio a pandemia em 2020, foi uma loucura, né? Porque eu tinha recém entrado como professor, eu tinha feito, acho que se não me engano, 2 ou 3 aulas presenciais, veio a pandemia, lockdown, fechou tudo, vira tudo online. Sim. Falei, caramba, e agora? Bom, vamos adaptar. E aí, então, as aulas passaram a ser online, as transmissões, as aulas todas online. O curso de pós-graduação da SPM, ele é EAD, então as aulas já são online, então tranquilo. Mas eu tive ali um grande desafio, né, de trazer toda a turma presencial para o online, porque imagina um aluno que entra numa faculdade, ele está lá amarradão, que ele vai ter aula, ele vai encontrar pessoas, vai ver os amigos e tal, e de repente ele tem que ficar na casa dele assistindo uma aula. Tudo muito novo, né? Tudo muito novo. E aí, nessa época, eu falei assim, não, cara, agora eu preciso realmente fazer um mestrado, né? E aí você faz o mestrado, você entra na ISPM. E aí eu ainda, né, conversando com a minha mentora, né, com a Kate, eu falei, Kate, eu quero fazer um mestrado. E ela tinha recém feito o mestrado na USP, ela falou, não, vai na USP, vai lá na USP e tal. Eu fui na USP, né, eu fiz 2 disciplinas na USP, preparatórias. Eu tinha feito uma disciplina na USP em 2017 sobre marketing estratégico. E em 2022 eu falei assim, cara, eu sentei um dia, refleti sobre minha vida e falei assim, Rogério, o negócio é o seguinte, você já está com mais de 50 anos de idade, é agora ou nunca, né? Porque ou eu realmente vou cumprir com o meu sonho de fazer um mestrado acadêmico, ou desencana, né, meu? E vai fazer outras coisas na sua vida também. Falei, bom, então eu vou fazer o mestrado. E a Kate falou assim, vai lá para a USP, vai fazer uma disciplina lá, tal, e aí presta o mestrado na ESPM. Eu fui para a USP em 2022, fui lá na FEA e entrei lá como aluno especial. Fui fazer uma disciplina sobre os efeitos da propaganda no consumidor e na sociedade, com o professor Otávio Lamônica Freire. Sensacional, assim, foi assim um pontapé inicial para mim. E essas aulas eram todas as quartas-feiras no período da tarde, né? A aula começava às 2 e ia até às 6 horas da tarde. Como em todo mestrado, né? As aulas, como você falou. Sempre num horário meio esquisito. E como eu tinha flexibilidade nessa época, eu não estava trabalhando CLT, eu falei, bom, vamos lá, né? Coincidentemente, nessa época, eu acabei entrando como consultor numa empresa, passei a dar consultoria uma vez por semana, e depois recebi uma proposta para virar CLT de novo. Só que eu já estava estudando, eu já estava me preparando para entrar no mestrado. Falei assim, cara, nada mais vai me impedir agora de entrar no mestrado e seguir meu sonho. E eu negociei isso com a empresa. Falei, olha, tudo bem, eu posso trabalhar, mas quarta-feira, meio-dia, eu tenho que sair daqui. Eu tenho um compromisso que eu não vou abrir mão. Eles falaram, não, tudo bem, você pode ir. Eu falei assim, cara, agora eu vou ter que me virar, porque agora eu vou fazer o mestrado e eu vou trabalhar. Só que para isso, cara, você tem que abrir mão de algumas coisas. Sim. Porque o dia continua tendo 24 horas, você precisa dormir de 6 a 8 horas, porque senão, né, o corpo humano não aguenta. E você tem ali 8 horas de trabalho por dia e o resto das horas que sobram, você fala, bom, aqui eu vou escovar os dentes, aqui eu vou tomar banho, aqui eu vou comer, aqui eu vou estudar e aqui eu vou fazer o resto que eu preciso. E aí eu falei assim, eu vou ter que estudar, não vai ter jeito, né?
Então, eu falei assim, cara, eu decidi na minha vida, naquele momento, que eu ia fazer e ponto, né? Custe o que custar, mesmo que eu tivesse que sacrificar o meu trabalho, eu ia seguir. Fiz isso no segundo semestre de 2022, me preparei para entrar na SPM, prestei o mestrado da SPM, passei no mestrado da SPM. E aí, então, iniciamos o nosso sonho, né? É isso que eu queria que você falasse, Rogério, dessa chegada na ISPM e da sua pesquisa, né, agora dissertação, que é sobre personagens virtuais. Cara, eu achei essa ideia muito legal. Eu queria que você falasse dessa ideia, desse tema, a importância disso não só para o mundo acadêmico, mas para quem que a gente está vivendo hoje. E como que está a sua expectativa? Daqui a poucas semanas você vai pegar finalmente o seu título de mestre. Assim, conta aí pra gente como que tá tudo isso na sua vida. Legal, é interessante isso, né, Rafa? Porque, como eu te falei, eu sempre gostei de estudar marketing digital, né, redes sociais, vi nascerem, crescerem, se desenvolverem. E aí, quando eu fiz essa preparação na USP, a gente tem que entregar um projeto de pesquisa, né? Para a gente entrar no mestrado, a gente entrega um projeto de pesquisa. E como eu sempre estava ligado a esse mundo digital e redes sociais, eu também comecei a olhar um pouco para a questão dos influenciadores digitais, né? Que se fala muito hoje. Então, a minha ideia inicial, quando eu entrei no mestrado na SPM, era estudar os efeitos desses influenciadores digitais na aquisição de produtos, no varejo, principalmente no varejo físico. Uhum. Porque a gente fala hoje de mundo digital, influenciadores digitais, tudo acontecendo na tela, né? Mas como que a gente transporta isso para o mundo físico? Quando você está ali numa loja, por exemplo, né? Qual que é a memória digital que você tem que te influencia, né, a adquirir aquele produto ou não, outras influências que tem ali, naquele ambiente. E eu trouxe essa ideia inicial. Meu projeto de pesquisa inicial, quando eu entrei no mestrado, era estudar esses efeitos. Logo no início do meu mestrado, nas primeiras semanas, na primeira reunião de orientação que eu tive com a minha orientadora, né, a gente precisa de uma orientação, ela já me desencanou. Falou, olha, não vai dar para você estudar isso, a gente vai ter que pensar em outro tema, né? E aí veio a pergunta, né? Tem algum tema, tem alguma coisa que você acha que seria legal estudar? Relevante, né? Alguma coisa relevante? Como a disciplina que eu ministro na pós-graduação da SPM é sobre redes sociais, né? Redes sociais, estratégia, gestão e análise. E nas nossas aulas, nós falamos sobre, né, a importância das redes sociais, né, principalmente no mercado de moda e beleza. Dentro do contexto ali da disciplina, tem um certo momento que nós falamos sobre os influenciadores digitais, que seria a minha ideia inicial. Indo um pouco além dos influenciadores digitais, a gente fala sobre os personagens virtuais, né, que são personas que só existem no meio digital e que às vezes trabalham para alguma marca ou trabalham para a divulgação de algum produto. Então, a gente tem casos muito famosos, como, né, a própria Lu do Magalu, o CB da Casas Bahia, a Iana da Havaianas, né, a Nath da Natura. Então, são personagens criados digitalmente para serem atores de divulgação de marcas ou produtos. Só que o que me instigava é que não eram esses personagens que são praticamente criados a partir de brand personas. São personagens criados independentemente por agências digitais e que atuam como modelos, como personagens de divulgação mesmo. Então, por exemplo, a gente tem hoje a Ima Graham, né, a Shudo Graham, a Lil Miquela, que é uma das mais famosas, que tem milhões de seguidores. São personagens criados por agências digitais, que alguns se parecem um pouco mais com humanos, outros não, né? Outros são antropomorfizados ali. E eles atuam na divulgação de marca. Eles são contratados como um influenciador digital é contratado para fazer
uma divulgação de um produto ou de uma marca, eles também são contratados também com esse objetivo. E aquilo também me instigava, eu falava assim, caramba, mas... né? Então eu fiz uma pequena pesquisa sobre esses personagens e eu vi que tinham pouquíssimas pesquisas falando sobre isso. Hoje a gente já evoluiu para a inteligência artificial, né? A gente tem alguns criados 100% com inteligência artificial, mas esses que eu estou estudando, que são os CGIs, né? São os Computer Generated Images, né? Que são os criados em computador, que simulam movimentos de humanos também, características faciais também, eram seres novos, né? E a maioria deles foi criados assim, final dos anos 2000, 2008, 2009, 2010. Então, e hoje muito atuantes, principalmente nas redes sociais. E como eu falava sobre esses personagens na minha disciplina e sempre dava um pitaco ali, falava, olha pessoal, também tem os personagens virtuais que também atuam, né, como divulgadores de marca e tal. Eu falei assim, poxa, talvez esse seja um tema legal para eu estudar. E aí eu fiz uma pequena pesquisa, então vi que não tinha muita gente falando sobre isso, falei, putz, talvez seja um tema legal. Você tá gravando isso, né? Levei isso para minha orientadora, falei, olha, tem esse tema aqui. Ela falou assim, nossa, isso é legal. Falei, putz, então vamos estudar isso. E aí, cara, assim, porque tem pouca bibliografia, né? Pouco estudo, como você está falando, é praticamente um pioneiro aqui no Brasil, pelo menos em termos dessa pesquisa com essa temática. Qual que foi o desafio, né, nesses 2 anos, que a gente pensa que é muito tempo, mas assim, é muito rápido o tempo que passa, né? É uma coisa que você vê, já acabou, né? Você entra no primeiro dia de aula e fala, caramba, já estou me formando e tal. Como que foi para você esse percurso todo para desenvolver essa dissertação? Você está confiante? Você está feliz com o que você está desenvolvendo? Você acha que você vai entregar uma coisa que vai impactar? Conta a sua expectativa para defesa e tudo mais. É interessante isso, Rafa, porque eu tinha uma visão muito superficial, né, sobre os personagens. Eu via alguns ali nas redes e tal, pesquisava ali algumas marcas que usavam esses personagens para divulgação e tal. E aí, então, quando eu, né, falei, não, então tá, esse vai ser o meu tema de mestrado e tal, aí eu tive que ir mais a fundo na história. E aí, como você falou, não tem muitas pesquisas assim desses personagens específicos, né, desses que são criados por agências, criados por computador. E aí eu comecei a pesquisar. Tive que ir a fundo neles, saber quem que fazia, por que fazia. Entrevistei um dos criadores, que é o personagem que eu estudo, que chama Noel Nouri, que é uma personagem criada em Munique, na Alemanha, por uma agência que chama Optimum Effect. E o dono dessa agência, que chama Joe Zuber, eu entrei em contato com ele, expliquei a minha pesquisa, né, e fiz uma entrevista com ele. E aí uma pergunta que eu fiz para ele também, né? Falei, por que você criou um personagem virtual e colocou, né? E ele falou que queria criar algo diferente. Como eles já são uma agência criativa, eles queriam criar algo diferente e que chamasse atenção e que fosse fora dos padrões, né? E que ele pudesse passar a ideia de criatividade, de inovação, que é o que a gente vê esses personagens fazendo hoje. E aí, cara, eu achei aquilo muito louco, assim, sabe? Eu falei, caramba, muito legal isso, né? E é uma novidade, é uma coisa nova. E aí eu comecei, então, a pesquisar muito, e sempre acompanhando esses personagens também nas redes sociais, entendendo o objetivo de cada um, entendendo a personalidade de cada um, alguns conflitos também, né, sobre você interagir com um personagem virtual e você interagir com um personagem humano, né? Então são características diferentes também. Sim. De interação. E é uma questão que a gente também tem que entender, né? Como que você hoje interage com robôs, né?
você interage toda hora com robôs através de chatbots, né? Através de, às vezes, atendimento automático ali, de banco, que seja. Você está se relacionando com... E é um caminho sem volta, né? É um caminho sem volta. A gente vai ter cada vez mais, né, que se relacionar com isso. A gente vê hoje, né, alguns casos curiosos, né? No Japão, por exemplo, né, casos de o cara pediu o holograma em casamento. Então, assim, para onde que a humanidade vai seguir, né? É uma loucura. Você tem hoje aplicativos de inteligência artificial que estão ajudando pessoas a sair da solidão, da depressão. Sim. Então, que você pode conversar 24 horas por dia, né? Então, isso tudo muito novo, né? Então, assim, e essa interação com esses personagens nas redes sociais, porque o personagem específico que eu estudo, se você olhar para ele, você vê que realmente é um personagem criado, né, em computador. Ele tem características que dá para você perceber que não é um humano. Mas tem alguns personagens que se aproximam de características humanas. Sim. Que se você olha uma foto real... Você não sabe, né? Você não consegue distinguir, né? Então, isso tudo foi me chamando a atenção. Eu fui desenvolvendo a minha pesquisa ao longo desses 2 anos, né? Olhando um pouco para isso também, trazendo alguns autores, né? E aí discutindo também, né, essa relação da comunicação digital. Enfim, foi um trabalho árduo, né? Foi um trabalho difícil. Confiante? Estou confiante. Como você falou, meu primeiro ano de mestrado foi um ano muito louco, assim, porque eu estava trabalhando, né? Tava trabalhando numa empresa, negociei isso com a empresa, falei, olha, ou vocês deixam eu ir para o mestrado todas segundas e quartas à tarde, ou infelizmente eu vou ter que sair da empresa, porque eu não vou deixar, não vou abrir mão. Eles, não, tudo bem, então, né, vamos negociar. E aí foi um ano muito difícil, porque eu tinha que compensar as horas que eu ia para a faculdade em outros dias da semana, então eu estava trabalhando muito e estudando muito. E aí abrindo mão dos meus finais de semana, sim, porque não tem jeito, né? Você sabe. A gente tem que ler, tem que estudar, tem que escrever artigo, tem que participar de congresso. Parece que é fácil, mas não, né? E aí o ano passado, realmente, ano retrasado, né? 2023, foi um ano assim, muito desgastante, mas eu tinha esse objetivo, eu estava focado nisso e eu não sei de onde tirava forças para isso. O ano passado eu acabei saindo da empresa em março e resolvi dedicar 100% do meu tempo para acabar o meu mestrado e foi muito bom, porque a etapa final realmente é difícil, né? Sim. Aí consegui concluir a minha pesquisa, entreguei a minha primeira versão da dissertação no final do ano. Agora, né, nós defendemos ali, nós temos a nossa defesa em março, ainda tem algum trabalho para fazer, mas eu estou feliz porque eu consegui, eu acho que desenvolver o meu objetivo, né, que era pesquisar esses personagens, trazer um pouco dessa discussão, né, dessa relação homem e homem, digo homem e mulher, né, homem ser humano e esses seres artificiais nas redes sociais. Né? Então, o meu foco está nesse trabalho, olhando mesmo para as redes sociais. E eu estou feliz de, assim, eu não vou dizer que eu concluí, né? A gente está aí com praticamente 90% concluído, mas eu vou dizer que, assim, depois de março, depois da banca, se der tudo certo, eu posso respirar e falar assim, putz, cara, você conseguiu, realizou o seu sonho, e era isso que eu queria na vida. E ir para a praia comemorar. Rogério, cara... Estou muito feliz de você estar aqui. Foi um prazer demais te receber. Eu quero te entregar um presente do espaço Beth Dantas, que ela pediu para te entregar. Está aqui. Poxa, Beth, muito legal. Obrigado. E divulga aí suas redes sociais para quem quiser trocar uma ideia com você sobre personagens virtuais, sobre surf, para convidar para você para algum curso. Você também dá cursos... fora, enfim, quiser dar aula, como que faz para te encontrar e trocar uma ideia com você? Claro, poxa, legal. Primeiro, obrigado do presente, muito obrigado. Obrigado do convite também, Rafa. Muito bom compartilhar um pouco aí
da história, né? Enfim, como eu disse, né? Quando a gente entrou no mestrado ali, né, eu contei um pouco, me preparei muito para chegar lá, então quando eu cheguei, eu acho que já estava um pouco, né, preparado mesmo, consegui dar uma força para alguns colegas ali que estavam um pouco apreensivos, né, com o maior prazer, assim, fiquei super feliz também de todos estarem, né, chegando na reta final. Poxa, lógico, para quem quiser entrar em contato, assim como alguns alunos entram em contato também, eu ajudo todos, faço maior questão. Eu tenho uma palavra que eu gosto muito, que é a palavra legado. Eu acho que a gente está aqui nessa vida para deixar um legado para as pessoas. Eu não nego o fogo, assim, se eu tiver tempo, eu vou ajudar mesmo. E eu tenho minhas redes sociais, meu LinkedIn, Rogério Boccuzzi, Boccuzzi, super fácil de me achar. Meu Instagram é roger.boccuzzi também, meu sobrenome, Boccuzzi, Boccuzzi 26 e 2 Es, né? Família italiana. E LinkedIn e Instagram são as minhas principais redes que eu uso bastante, então é só entrar em contato lá, mandar uma mensagem direta e a gente conversa um pouquinho. Bom, é isso, gente. Entre em contato com o Rogério, o catedrático de personagens virtuais, de internet, tendências na mídia, enfim. Fala com esse cara aí, porque você não vai se arrepender. Obrigado por terem nos acompanhado nessa 1 hora cravada e até o próximo episódio. Valeu!